sendo formada, tá? Uma igreja que estava gerando crescimento, uma igreja que precisava de uma identidade. E o apóstolo Paulo, quando fundou essa igreja, tá? Ele percebeu que a igreja tinha diversas qualidades. Ele percebeu que tinha muitas pessoas ali com dom, com talento, com vontade de trabalhar. Porém, faltava para essa igreja uma identidade. E essa identidade veio por causa da doutrina, do ensino, veio através da comunicação do líder da igreja para com as ovelhas daquela igreja. Então, o apóstolo Paulo ele foi dando algumas instruções. Só que ele também não trabalhou sozinho para este fim. Ele teve ajuda, né, do ministro Apolo para o crescimento desta igreja, né? Só que dentro dessa igreja havia alguns problemas a ser consertados, havia algumas questões que precisavam ser resolvidas e algumas coisas que precisavam estar no seu devido lugar. Então o apóstolo Paulo inicia o capítulo número 3 da sua primeira carta à igreja de Corinto, dizendo: eu, irmãos, não vos pude falar como espirituais, né? Ele seria bom identificar logo de cara uma igreja espiritual, entender logo de cara que uma igreja espiritual não é só quem marcha, só quem roda, só quem pula, só quem fala em língua, só quem profetiza. Uma igreja espiritual não é só aquela que prega, não é só aquela que canta, não é só aquela que toca, né? Uma igreja espiritual é uma igreja que tem dentro dessa igreja, dentro dessas pessoas que está sendo formada como igreja, os frutos do Espírito, tá? Não adianta ser chamado por Deus se não exercermos o fruto do Espírito. Quais são os frutos do Espírito? Talvez eu não vou conseguir lembrar todos aqui, tá? Mas os mais importantes, tá? Não que um é maior do que o outro, todos eles são importantes, mas para que fique bem claro no nosso entendimento, eu quero destacar alguns aqui. O primeiro deles, que eu acho muito importante, é ter o domínio próprio, é saber se dominar no momento da ira, se dominar no momento da dificuldade, se dominar no momento em que os seus ânimos estão à flor da pele. Então, qual é a necessidade que essa igreja precisa ser sanada? É que na hora que eles devem se calar, eles falam. E na hora de falar, se calam. Eles ainda não sabem se dominar como crentes. Eles ainda não sabem se dominar como salvos. Qual é a segunda? Né? É a temperança. É saber ser manso. É saber trabalhar de forma pacífica. É saber entender algumas coisas ao nosso redor que toda igreja espiritual entende. Por exemplo, entender que não são todos que são mansos, não é todos que também são agitados, não são todos que são trabalhosos, né? Existem pessoas para pessoas, e existem momentos e momentos, e existem dias e dias. Então, a pessoa que ela exerce ali, né, os frutos do Espírito, ela sabe identificar algumas coisas. E é nesse momento que você descobre que a igreja é espiritual, tá? E aí eu vou falar de algumas coisas aqui que não está nessa expressão, né, escrita sobre o espiritual. Ela consegue entender que no reino de Deus, quem chegou agora e é um bom pregador, não vai gerar uma divisão, pelo contrário, vai gerar alívio. Então, a pessoa que já prega há muito tempo nessa igreja e vê um pregador chegando agora, a primeira coisa que ele vai ter, tá? Ou que na verdade vai ser ausente dentro dele, é o sentimento de inveja e competição. Quando ele vê alguém chegando agora, ele não vai ficar com inveja, ele não vai ficar com ciúme. Poxa, o camarada está vindo agora, vai me desbancar. O camarada está chegando agora, ele vai arrancar minha cadeira, tá? Então, uma igreja espiritual, ela não vai ter esse sentimento de inveja, não vai ter esse sentimento de arrogância,
ele vai entender que quem está chegando agora, ele não vai desbancar, pelo contrário, ele vai cooperar, ele vai ajudar, ele vai somar, ele vai ajudar no crescimento da igreja. Não vai atirar a cadeira, não vai colocar o camarada para esconder, tá? Oxalá que, né, todos entendessem isso, né, que fôssemos todos espirituais. Mas o apóstolo Paulo está dizendo assim, ó, eu não posso falar com vocês como uma pessoa espiritual, porque vocês não são espiritual nesse momento. Nesse momento, tudo que vocês conseguem manifestar é as obras da carne. Tudo que vocês conseguem manifestar nesse momento é coisas como homens naturais. Vocês são homens naturais. Vocês não são pessoas espirituais ainda. É por esse motivo que eu trato vocês com palavras mais mansas, né? O famoso leite. Eu não trato vocês com comida sólida, com carne, né? Eu trato vocês como pessoas naturais. Então, enquanto vocês são pessoas naturais, que ainda não entendem que precisam ser espirituais, eu vou falar com vocês como pessoas naturais. Eu vou tratar com vocês com uma palavra menos dura, eu vou falar com vocês com uma palavra que não machuca tanto, que não fere tanto, que vocês não vão entender. Vão achar que o pastor é grosseiro demais, que o pastor é insensível demais. Então, ô igreja de Corinto, eu vou falar com vocês como pessoas naturais. Tá? Então é por esse motivo que eu ainda falo com vocês de forma diferente. Tá? Eu não vou falar isso com vocês como eu falo com Apolo, eu não vou falar com vocês como eu falo com Tiago, eu não vou falar com vocês como eu falo com Timóteo, eu vou falar com vocês de forma natural. Tá? Entendendo que o conselho que eu dou para vocês não é conselho que eu dou para ministros. Né? Vocês eu trato de uma forma, ministros eu trato de outra. Tá? Ainda sois carnais, pois havendo entre vós, olha só o versículo de número 3, porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós invejas, contendas e dissensões, não sois porventura carnais, e não andeis segundo os homens, né? Porque o homem natural é assim. O homem natural não pode ver ninguém crescer, que ele fala, não, rapaz, vai tirar o meu lugar. Ele não pode ver ninguém avançar, que ele fala, rapaz, eu estou tanto tempo aqui e não avancei. Ele não consegue ver que o pastor está tratando de alguém e ele não entende que ele já passou desse tempo de ser tratado. Já era para ser uma pessoa tratada, mas fica com essa ciumeira, fica com essa contenda, fica com esse disse-me-disse. Pô, pastor, você virou babá? Você virou cuidador agora? Está dando mais atenção para um e tem outros que sempre tem. Na igreja sempre haverá pessoas assim, tá? E fala, pô, pastor, isso aí não está legal. Está puxando sardinha para um. Pô, você fala de uma forma com um e fala de outra forma com outro. Então, pessoas que são carnais, pessoas naturais, pessoas que não entendem as coisas espirituais, vai achar que tudo é um problema, né? Vai achar que tudo é normal, ele não vai entender como lidar com a fé, ele não vai entender como tratar algumas pessoas em certos momentos, ele não vai saber segurar a língua, ele não vai saber... Então, diversas outras coisas vão aparecer diante desse estudo. Então, o apóstolo Paulo está dizendo assim, olha, vocês precisam mudar de vida, mudar o comportamento, mudar a forma de viver, a forma de falar, a forma de vestir, a forma de tratar os outros. Porque enquanto vocês não mudarem esse tipo de coisas na vida de vocês, vocês vão continuar sendo pessoas carnais, vão continuar sendo pessoas naturais, vão andar como todo mundo anda. Só que, como igreja, eu desejo que vocês mudem de vida, mudem o comportamento, até porque cada igreja tem uma doutrina, cada igreja tem um padrão, cada igreja tem um costume. Cada igreja tem um regime. Então, por exemplo, o pastor de uma igreja, ele trata das suas ovelhas de uma forma. O pastor de outra igreja trata a igreja dele de outra forma. Então, assim, eu não posso pegar o costume de uma igreja e lançar nesta igreja, porque a doutrina daqui é de uma forma, a doutrina aqui é de outra. Então, por exemplo, no meio de nós aqui, agora falando de nós aqui como igreja, você vai perceber que nem sempre nós vamos ganhar alguém que é do mundo, que não conhece o Evangelho, que não conhece a palavra, que não sabe quem é Cristo. Geralmente, pessoas vão vir de outra igreja, vão vir de outra denominação.
Por exemplo, o batista, quando vier para uma igreja como a nossa, né, ela vai sentir um pouco de dificuldade, porque o batista ele tem uma forma diferente de adorar a Deus. Então, se porventura ele vir para cá, ele precisa entender que aqui o costume é outro, que aqui a forma de trabalhar é outro. Qual é a nossa obrigação como igreja? Não é maltratar, não é discutir, não é toda hora repreender a pessoa, é tratar a pessoa até que ela entenda qual é o costume da igreja. Agora, se ela não tiver com desejo de se adequar ao costume da igreja, à doutrina da igreja, ao regime da igreja, ela também não é obrigada a ficar, entendeu? Ela pode ir para uma outra igreja batista. O presbiteriano, ela identifica o problema e aí a gente entra lá nos evangelhos, né? Quando você vê o seu irmão pecar, quando você vê o seu irmão errar, vá lá, dá um conselho, né? Conversa. Não deu jeito? Chama uma testemunha, porque aonde tiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali eu estarei presente. Com qual finalidade? De repreender. Qual é a finalidade? De aconselhar. Qual é a finalidade? Instruir a pessoa, não deixar a pessoa permanecer no erro. Por exemplo, não é só obrigação do pastor, porque a igreja é soberana. Mas você está vendo que o irmão está errando em alguma área? Chega e aconselha, chega e conversa. Bom, mas aí você vê que a pessoa lá tem um certo problema contigo. Pô, pastor, fulano de tal está fazendo assim. Isso não é fofoca, irmão. Isso é querer ver o bem da igreja. Sabe o que é fofoca? É você não querer resolver o problema e transmitir de um para outro, de um para outro, de um para outro. Na verdade, esse grupinho que fala que é de Cristo é os tal dos que não querem ser submissos à autoridade. Porque Cristo não está mais no meio deles. Quem transmite o ensino é Paulo. Quem transmite ensino é Apolo, não é Cristo. Cristo orienta os líderes. E os líderes orientam as ovelhas. Aí esse grupo está falando assim, rapaz, você não sabe de nada. Vocês aí estão olhando para homens. A gente é de Cristo, varão. A gente aqui, ó, vocês não sabem de nada. Aí são 3 grupos dentro da igreja. Um que puxa a sardinha para Paulo, outro que puxa a sardinha, rapaz, é um trava-língua, puxa a sardinha para Paulo, e outro que não quer ser liderado fala assim, não, eu sou de Cristo. Só quem me manda é Cristo. Só quem fala comigo é Cristo. Então, peraí, Cristo não orienta o líder de departamento? Cristo não orienta a tia da salinha das crianças? Cristo não orienta o líder do ministério de louvor? Cristo não orienta o líder do grupo dos jovens? Cristo não orienta o líder do grupo das irmãs? Não, só fala com ele. Né? Não fala com o líder do departamento, o líder da igreja, só fala com ele. Né? O camarada não quer se submeter à autoridade espiritual. Ele está ouvindo a voz de Deus. Isso é uma coisa bem esquisita. A pergunta que eu faço é, irmão, se eu não me submeto a uma autoridade espiritual, sendo o que eu vou falar aqui, não é um líder espiritual que não tem visão de Deus. Porque se fosse uma pessoa direcionada por Deus, uma pessoa, a mula não precisava falar com balão, sim ou não? Sim. Sim ou não? Sim. A mula não precisava se manifestar, correto? Então se percebe que a mula só falou porque o profeta parou de ouvir. Ouvir quem? O dono da chamada, Deus, né? Em que momento que Deus vai passar a falar com as ovelhas e vai parar de falar com o líder? Em que momento Deus vai passar a falar, a dar orientações ao jovem e não vai falar mais com o líder dos jovens? No momento que o líder dos jovens para de ouvir a voz de Deus. Aí Deus vai começar a dar orientação. Mas aí que está o problema. Tem gente que não entende. Ele acha que porque Deus orientou a ele, parou de orientar fulano de tal, ele tem que tomar a frente do líder. Ele tem que falar mais alto que o líder. Ele tem que tomar a frente da autoridade do líder. Não, irmão.
por diversas vezes, tá? Não é porque o líder, tá, não tá lá tão conectado que eu, como liderado, tenho que passar à frente do meu líder. Eu tenho que ser maior do que o meu líder. Que eu tenho que tratar dos meus companheiros como se eu fosse o líder. Não é assim que funciona, tá? Porque o reino de Deus, ele respeita autoridades. E respeitando autoridades, ele respeita as hierarquias. Não é eu chegar, por exemplo, suponhamos que hoje o líder da igreja, tá? O líder do Ministério Edificados na Rocha, o pastor presidente, é o pastor Anderson. Eu que estou chegando agora, eu vou ter que mandar na igreja? Sou eu que vou ditar as regras da igreja? Não. Então será que o líder da igreja está sem visão? Meu Deus. Meu pastor Anderson aqui, ele está desligado do reino? Não, irmão. Nós precisamos entender que a igreja é um organismo vivo. Cristo é a cabeça. Cristo é quem manda. E o corpo obedece. Sim ou não? Sim. Mas o que vem depois da cabeça? Pescoço. Pescoço, sim ou não? Sim. O que é que vem depois do pescoço? O corpo. Os ombros. Né? Tronco. Abaixo dos ombros. Tronco. Hã? Tronco. Isso aí. Vai descendo e vai descendo até chegar nos pés. Então, cada um respeita as suas etapas. Cada um respeita. Tá entendendo? A cabeça não passa à frente do pescoço. Pelo menos eu também não vejo o pé passando à frente da cabeça. E todas as vezes que você vê um membro imperativo que não respeita a sua liderança, ele tem a tendência de se ferir, tem a tendência de se machucar, tem a tendência de viver dizendo assim, rapaz, tá prova, tá luta, tá difícil, tá? Porque ele não está respeitando as etapas. Ele não está respeitando. Olha o versículo de número 5. Pois quem é Paulo? Quem é apóstolo? Senão ministros. Senão ministros. O que Paulo está dizendo é o seguinte: vocês estão dizendo que é do meu grupo. Vocês estão dizendo que é do grupo ali de Apolo. Mas quem somos nós se não fosse Deus para nos levantar? O que era de nós? Que conhecimento teríamos para dar se não fosse o dono da igreja para nos levantar, para nos capacitar, para nos orientar? Vocês estão aí inventando história, mas vocês não sabem que o dono dessa obra foi quem me vocacionou. O dono dessa obra foi quem trouxe vocês para cá. O dono dessa obra, então vocês têm que entender que na igreja não tem quadrilha, na igreja não tem grupinho, na igreja não tem panela, na igreja tem um corpo. Na igreja tem comunhão. Na igreja tem o quê? Comunicação. Tem um relacionamento. E eu nunca vi relacionamento através de contenda. Eu vejo briga, vejo confusão, eu vejo discussão. Agora a igreja de Corinto está vivendo de inveja, está vivendo de contenda e está vivendo de dissensão. Olha o que está escrito no verso de número 6. Eu plantei, Apolo regou. Mas, gente, só tem um que pode dar o crescimento. Só tem um que pode fazer vocês crescer. Só tem um que pode fazer vocês avançar. Só tem um que pode fazer vocês prosseguir. O nome dele é Deus. Eu sou um instrumento. Apolo é um instrumento. E esse grupo que está dizendo aí que é de Cristo não sabe de nada. Nós somos o enviado desse Cristo. E se vocês que estão nesse terceiro grupo não respeitam nem Paulo nem Apolo, vocês não conseguem respeitar a Cristo, que enviou o Paulo e o Apolo. E vocês que estão dizendo que Apolo, entenda bem, foi, Apolo só está regando o que eu, enviado de Cristo, plantei.
vocês esquecem que só tem um que dá o crescimento. Não adianta eu plantar, não adianta Paulo regar se Deus não quiser dar o crescimento. Não adianta eu plantar a semente, não adianta Apolo regar esta semente e Deus não dá o crescimento. Vamos tentar traduzir isso aqui? Não adianta eu abrir a igreja. Não adianta Apolo tratar da igreja, ensinar a igreja, estar do lado da igreja, se Deus não quiser dar o crescimento. Mas peraí, como Deus não vai dar o crescimento se alguém plantou? Como que Deus não vai dar o crescimento se alguém está regando? Deus só não vai dar o crescimento se continuar tendo inveja, contenda e dissensão. Enquanto vocês não entenderem que precisa mudar seu comportamento, enquanto vocês não entenderem que vocês precisam mudar a forma de falar, enquanto vocês não entenderem que precisa mudar a forma de se portar, Deus não dará o crescimento. Porque se eu planto, se Apolo rega, e Deus é quem dá o crescimento, vocês precisam mudar para ser gerado em vocês esse crescimento. O que Paulo está dizendo é, gente, o mais importante não é só quem planta, o mais importante não é só quem rega, o mais importante é quem está no meio, dando crescimento para a igreja.